Oi, pessoal, tudo bem? O que é que vocês acham, né? Todos nós aí temos pessoas amor e ódio, né? Pela odontologia, não pelo odontólogo, né? Pela odontologia, né? Que é um processo que muitas vezes as pessoas têm algumas dificuldades, sentem receio, não gostam do motorzinho, né? Mas o pessoal da odontologia vem sempre trabalhando para melhorar isso aí. E um dos produtos aí que foi desenvolvido agora foi um gel, certo? Desenvolvido para que as obturações, né, as cáries, né, a obturação dure mais, certo? Ou seja, eu não preciso estar fazendo restaurações com tanta frequência, né? E isso é bom, porque cada vez menos a gente vai estar naquela cadeirinha, né, naquele motorzinho nos nossos dentes, certo? E esse gel, ele é uma parceria, né, entre dois professores, que a gente vai falar com ele aqui, é um gel que já está patenteado, certo? É a 34ª patente da UFC, e que a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Bom, para isso, nós temos aqui hoje a participação, né, do Pierre Fechini e do Vitor Feitosa, né? O Pierre Fechini, ele é professor aqui da Universidade Federal do Ceará, né? Fez graduação, mestrado, doutorado em Química, certo? E também fez um pós-doutorado na Universidade da Irlanda. E o Vitor Feitosa, ele é professor da Paulo Picanço, né? E da Unifametro, também na área de odontologia, e tem graduação, mestrado, doutorado pela Unicamp, ok? Eu queria aqui agradecer a presença de vocês, estar aqui conosco, certo? Eu sei que a agenda de cada um é complicada, mas para o nosso programa é muito importante. Então, muito obrigado, Pierre, muito obrigado, Victor, por vocês estarem aqui conosco nesse projeto aqui do Conversa com Ciência. Obrigado okay? a vocês. Bom, obrigado. E aí eu vou fazer aqui a primeira pergunta, né? Como é que vocês iniciaram esse processo, né? Da onde é que surgiu essa ideia de desenvolver esse gel, né? Que hoje é uma patente, a 34ª da universidade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre isso aí. Bem, assim, foi uma colaboração, né? Na época, o professor Vitor, ele foi professor daqui também, ele teve uma bolsa PNPD da CAPES, e ele veio aqui, né, na época eu era chefe de departamento, e ele buscava materiais, novos materiais que ele pudesse usar na clínica. E eu sempre digo para o professor Vitor que ele é dentista, mas ele tem uma excelente assim, capacidade de vislumbrar resoluções químicas, assim, ele tem ideia, né, do que o material as características do material que melhor devem se adequar ao tratamento bucal. Então, a gente foi conversando, até que... Essa não foi nossa primeira patente, essa é a nossa segunda. Uma coisa boa. Então, o primeiro foi uma resina, né, odontológica, e essa segunda é do gel magnético. Então, a gente foi conversando, e eu acho que... O Pierre já tinha, na verdade, desenvolvido as nanopartículas magnéticas, né? E ele usava em soluções para tentar, por exemplo, filtrar, tirar impurezas da água, né? E aí, através do magnetismo, e aí ele tinha um estudo, um trabalho onde ele usava essas nanopartículas para remover enzimas da água. E aí, quando a gente conversando sobre futuros projetos, né? Ele me mostrou esse trabalho que ele tinha, aí na hora já veio na cabeça, né? Na época estava eu no pós-doutorado lá na UFC, e eu estava com um aluno de mestrado que eu orientava, que era italiano, né? Ele até voltou depois do mestrado para a Itália, hoje ele é dentista lá. E aí nós tivemos os três a ideia, né, de tentar extrair enzimas que tem no dente, porque era o que ele já fazia, só que ele fazia em outro lugar, né? Tá. E aí a gente teve a ideia assim, surgiu assim. Legal. E como é que funciona esse processo, né? Você falou aí o magnetismo, né? Nanopartículas, né? Magnéticas, né? E extração dessas enzimas, né? Porque pelo entendo essas enzimas elas vão gerar, né? Um maior risco de cárie, não é isso? Né? Então, na verdade, deixa eu tentar te explicar. Essas enzimas elas já existem no dente.
Ok. Elas já estão no dente de todo mundo, né? Só que elas estão na forma inativada. E aí, quando a gente tem um processo de cárie, ou quando a gente faz uma restauração, né, uma obturação, essas enzimas elas ficam na forma ativada e elas começam a degradar o dente. É por isso que o dente ele vai sendo destruído por causa dessas próprias enzimas. Entendi. Né? E aí, já há décadas, se tenta inibir essas enzimas, usando inibidores, colocando alguma coisa no dente que faça com que essas enzimas que estavam ativadas fiquem inativadas. Só que esses inibidores, eles inibem por um certo tempo só. Então, querendo ou não, as enzimas continuam lá e podem ser ativadas. E aí, com esse tratamento, a gente consegue arrancar elas do dente com a força do ímã, e aí elas não têm mais papel, o dente não vai ser degenerado, né? De uma forma rápida. Agora, assim, quando você até usou o termo, eu retiro essas enzimas por meio do magnetismo. Tá? Mas aí eu queria um pouco, talvez até o Pierre, que eu acho que, como é que funciona isso quimicamente? Obviamente, nós estamos falando aqui para um público leigo. Como é que uma enzima vai se juntar com um ímã para sair, e como é que isso, vou estar aqui colocar entre sai do dente, né? Ou como é que isso fica inativo? Aí eu queria que o Pierre explicasse um pouquinho para a gente aí como é que funciona esse fenômeno químico aí que você está, né, desenvolvendo. Pois é, isso aí é um bom desafio de química dos materiais. Você vê o problema e tenta modular, né, um novo material que possa servir por determinada função. Então, assim, aparentemente é simples. Você pega uma nanopartícula, que é uma partícula que tem dimensões abaixo de 100 nanômetros, né, 1/bilionésimo do metro. Então, você pega essa partícula, que é mais ou menos 20 nanômetros, e a gente coloca algo na superfície dela que possa, digamos, pescar a enzima. Algo que tenha uma forte interação com ela. Então, já é conhecido na literatura diversos tipos de moléculas que você pode ancorar na superfície da nanopartícula para fazer essa função. Certo. Mas aí uma curiosidade. Mas aí, por exemplo, você pega, né, prende essa enzima nessa nanopartícula, mas essa nanopartícula fica lá dentro do dente ou ela sai? Como é que funciona? Aí é que vem a ideia do ímã. Como é uma nanopartícula magnética, quando eu coloco, como um ímã de geladeira, na hora que eu coloco, ela vai grudar. Então, ela gruda e você retira. Então, é por atração magnética. Certo. Então, no caso eu puxo pelo ímã, né? Eu junto as enzimas naquela nanopartícula né, com a âncora, com a âncora, e aí depois eu pego um outro ímã e tiro de dentro do puxo. dente, é isso? Ah, tá. Então é interessante, né? Então aí pronto, aí isso assim, mas essas enzimas elas não regeneram dentro do dente novamente, não criam novas enzimas, não? Não. Na verdade, como eu falei, elas já estão no dente na forma inativa, né? O que faz com que elas sejam liberadas e ativadas é o processo de cárie e de obturação. E aí, antes da gente fazer a obturação, a gente remove essas que foram ativadas, né? Com o tempo, né, com os anos, aí pode ser que aquele dente ele tenha uma nova cárie, e aí as enzimas que estão mais lá para baixo, elas sejam ativadas também. Entendi. Né? Agora, uma outra pergunta. Mas aí, por exemplo, e qual é o gel? O gel, essas nanopartículas estão dentro desse gel que vocês desenvolveram? É o veículo, né? É o veículo que vai né? acessar a superfície do dente. Então, assim, também aqui o nosso projeto é muito para conversar com as pessoas que não estão na ciência. Então, você pega esse gel, por exemplo, você vai lá fazer uma obturação, né? Uma restauração. A obturação é do tempo do meu avô, né? Mas vai fazer uma restauração e você, aí quando você retira lá o material, você passa esse gel, é isso? Aí depois tira o gel e aí você tira as enzimas. É isso? Tira o gel com o ímã
E aí remove as enzimas e aí faz a obturação normal. Agora, isso demora, assim, você passa o gel, tem algum tempo? Não, é coisa de 10 a 20 segundos. É mesmo, você bota na chama e você tira. Já, isso. Interessante isso aí. Então é como se você estivesse preparando o dente, né? É como se fosse limpeza geral no dente, usando o ímã, tirando tudo que é sujeira e depois faz o resto do procedimento, não é isso? Isso. Interessante, muito interessante. E aí me diga uma coisa, o que é que foi considerado como inovação no trabalho de vocês? A principal inovação é porque o nosso produto ele é o único no mundo até hoje, né? Porque a gente desenvolveu ele em 2016, 2017. Então, até 2022, ele ainda é o único produto que consegue arrancar essas enzimas do dente. Tudo que é feito até hoje ainda é somente para inibir elas, ou seja, é um paliativo, é algo que ainda deixa elas lá e alguma hora elas vão ser ativadas. Entendi. Muito legal. E como é que está hoje, né? Muito importante também que esse produto chegue ao mercado, né? Quer dizer, que vá atender, né, a população. Né? Como é que está esse processo hoje? Né? Vocês já patentearam, receberam a patente lá do INPI, e agora como é que está esse processo aí da patente? Em que estágio está hoje o produto de vocês aí? A patente ela foi concedida, tá até aqui, dia 11/10/2022, né? Então, foi em outubro, tá bem recente. Então, agora a gente está na expectativa de alguém, né, de alguma empresa ter algum interesse em quiser alguma parceria, porque tem outros, é necessário fazer os testes clínicos, né, com uma maior quantidade de pacientes. O professor Vitor, acho que ele pode até comentar mais, que ele é o cara da clínica, né? A gente tá terminando, né, e submetendo 2 ou 3 artigos relacionados a essa patente, né? Antes da gente ter a carta, a gente evitou de divulgar, e aí quando saírem esses artigos, aí com certeza as empresas vão vir em busca, né, de parcerias e de comercialização, e também a gente vai desenvolver, quando saírem esses artigos, o estudo clínico, né, para comprovar a eficácia em pacientes mesmo, né, porque a gente mostrou tudo em laboratório. E também um pouco para entender aqui o nosso público, esses estudos clínicos, vocês vão usar o gel no paciente. Exatamente. E aí, assim, quantos pacientes vocês precisam para fazer uma análise confiável? Vai ser feito um cálculo, né, de amostra, mas normalmente a gente faz entre 45 e 60 pacientes. Certo. Né? Isso aí demoraria o quê? Demora. O tempo para fazer o tratamento em si, ele não demora muito. Demora 2, 3 meses para fazer o tratamento e as restaurações, né? O problema é que a gente tem que aguardar ali pelo menos 1 ano e meio a 2 anos para ter uma resposta e mostrar que ou seja, que ele durou mais. Né? Você tem que fazer, depois ficar acompanhando para que não acompanhar, exatamente. E aí, aí você tem que mandar para a Anvisa autorizar como produto, é isso? Não, isso aí já é uma empresa que faz, não é isso? É isso a empresa que faria, da Anvisa, após o ensaio clínico. Então, hoje vocês agora estão, né, nessa parte de escrita, de divulgação, né, da divulgação desse produto. Não foram procurados por ninguém ainda. Não, né? Está bem recente, né? É muito recente. A nossa primeira, que foi começo do ano, a gente foi, acho que foi empresa da Austrália, né? O pessoal da Austrália. Teve uma empresa de biomateriais também, daqui do Brasil. Acho que foram uns 3, se não estiver enganado. Porque como está recente, né, eu acredito que com essa entrevista que a gente está dando, as empresas vão começar a assistir. Com certeza. Vão vir atrás. A gente vai divulgar, eu acho muito interessante. Do alcance, né? E o papel é esse mesmo, né? Ou seja,
aqui a gente tem feito muito esse trabalho de divulgar o que é que as universidades têm feito. Não só a Universidade Federal, né? O nosso projeto é ligado à Universidade Federal, mas a gente já divulgou vários outros projetos de outras instituições, porque eu acho que é interessante você divulgar isso aí. As pessoas não sabem, né? Então, aí, se você cria um processo desse, que vocês estão aí trabalhando com um gel, que, né, elimina essas enzimas, que são, como é que se diz, as causadoras da cárie, né? Isso vai melhorar a qualidade, né, bucal das pessoas, né? Você faz uma obturação uma vez, uma restauração, passa o produto e fica ali 20, 30 anos sem se preocupar. Exatamente. Vai faltar emprego para os dentistas, né? Falta não, porque sempre tem gente mordendo caroço de azeitona e quebrando o dente. Não, mas legal. Eu queria realmente. E hoje, mas a patente de vocês é nacional, né? Ainda, né? Vocês não colocaram para uma patente. É nacional. Né? Beleza. Bom, pessoal, então eu queria aqui agradecer, parabenizar vocês, né? Nós vamos fazer essa divulgação, né? Eu acho que é muito interessante isso aí, né? E eu gostei muito dessa informação sua, Victor, de que no mundo não tem um gel como esse, né? Ou seja, o pessoal ainda está fazendo soluções paliativas, né? Então, eu acho que tem um grande futuro aí para o projeto de vocês e para, né, o bem-estar das pessoas, que eu acho que esse é o papel da ciência e da tecnologia, né? Desenvolver produtos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ok? Então, queria agradecer tanto o Victor quanto o Pierre, né, por estar aqui falando conosco aqui no nosso Conversa com Ciência, ok? Obrigado pelo convite. Bom, pessoal, obrigado pelo convite também. Bom, então, estamos encerrando mais um Conversa com Ciência. Esse é um projeto da Universidade Federal do Ceará. Eu sou o professor Barros Neto, âncora desse projeto. É um projeto apoiado pela Fundação Astef, com o apoio da SBPC, e que o ponto é divulgar a ciência de forma mais simples possível para que todos entendam, ok? Então, entrem nas nossas redes sociais, né, em todas as redes que tem aí, Instagram, WhatsApp, Facebook, todas essas redes. Nós estamos lá divulgando nossos vídeos, né, fazendo pequenos vídeos sobre ciência, tá? E esse é o nosso papel, ok? Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com saúde, um grande abraço.